Hoje vamos para mais uma história desse livro, Adoráveis Mulheres. Histórias de vida, histórias que nos contam valores e como a gente pode viver com criatividade mesmo em meio a dificuldades financeiras. Então é a história de 4 irmãs e a sua mãe que viviam em um país de muito frio, muito gelo. E vamos lá para a nossa história de hoje, chamada, é a história de número 5, Vergonha para Amy. Eu preciso de dinheiro, disse Amy um dia. Para quê? Perguntou Maggie. Para alguns limões doces cristalizados, disse Amy. As garotas na escola sempre compram alguns e a menos que você queira ser considerada mesquinha, tem que comprar também. De quanto você precisa? Perguntou Maggie, pegando sua bolsa. 25 centavos seriam mais do que suficientes. Aqui está o dinheiro, faça-o durar o máximo que puder. No dia seguinte, Amy chegou um tanto atrasada à escola, mas não pôde resistir a mostrar a todos um papel de embrulho úmido e marrom, antes de guardá-lo em sua carteira. Durante os minutos seguintes, o boato de que Amy Mark tinha 24 limões doces deliciosos correu entre seus amigos. Kate Brown logo convidou Amy para sua próxima festa. Mary Kingsley insistiu em emprestar seu relógio por aquela manhã. E Jane Snow se ofereceu para passar a Amy as respostas de alguns problemas difíceis. Mas Amy não tinha se esquecido dos comentários recentes da senhorita Snow sobre algumas pessoas cujos narizes são muito achatados para cheirar os limões doces dos outros. Acabou imediatamente com as esperanças da garota ao dizer: você não precisa ficar educada tão de repente, pois não vai ganhar nenhum. Mais tarde, naquela manhã, uma pessoa importante visitou a escola e os belos mapas bem desenhados de Amy foram elogiados. Essa honra enfureceu a senhorita Snow e fez com que a senhorita Mark se sentisse orgulhosa como um lindo pavão. Mas o orgulho é algo passageiro e a senhorita Snow conseguiu dar o troco. Então, logo o visitante saiu, Jane fingiu perguntar algo importante e conseguiu informar ao Sr. Davis, o professor, que Amy Mark escondia limões doces cristalizados em sua carteira. Àquela altura, o Sr. Davis já tinha declarado os limões um artigo proibido na escola e prometeu punir a primeira pessoa que fosse pegada infringindo essa regra. Infelizmente, ele estava também com um tremendo mau humor naquela manhã. Senhoritas, atenção, por favor, ele bradou. O burburinho da sala de aula foi interrompido e todos olharam para a frente. Senhorita Mark, venha até a mesa. Amy se levantou calmamente, mas com os limões pesando em sua consciência. E traga os limões que você tem em sua carteira, disse asperamente o Sr. Davis. Não leve todos, sussurrou sua colega ao lado. Amy rapidamente guardou 6 limões e levou então o resto para o Sr. Davis. Isso é tudo que você tem? Ele disse. Bem, não exatamente, disse Amy. Traga o restante deles imediatamente. Olhando desesperadamente para os seus amigos, ela obedeceu. Agora, disse o Sr. Davis, jogue-os pela janela, 2 a 2. Enrubescida e nervosa, Amy foi e voltou da janela até que todos os limões tivessem sido jogados. Gritos de satisfação vieram de fora da escola enquanto algumas crianças apanhavam os limões e saíam correndo. Senhoritas, disse o Sr. Davis, não vou permitir que minhas regras sejam quebradas. Senhorita Mark, estenda as mãos. Amy deu um pulo e colocou ambas as mãos para trás. Sua mão, senhorita Mark. Muito orgulhosa, para chorar ou implorar, Amy se prostrou imóvel enquanto os golpes zuniam sobre a palma da mão. Não foram muitos nem fortes demais, mas pela primeira vez em sua vida, ela apanhava na escola. E a vergonha que sentia era tão grande quanto se tivesse sido surrada pelo professor. Você ficará em pé em frente da lousa pelo resto da manhã, disse o Sr. Davis. Aquilo foi terrível. Encarar toda a classe depois daquela humilhação parecia mais do que Amy podia suportar. Ela queria chorar e apenas a amarga sensação de ter agido incorretamente e a imagem de Jane Snow a impediram. 15 longos minutos de vergonha e dor se passaram antes que a manhã terminasse.
Você pode ir, senhorita Mark, disse o Sr. Davis com um olhar incômodo. Ele não esqueceu tão cedo o olhar de reprovação que Emily lançou enquanto arrumava suas coisas. E sem dirigir a palavra a ninguém, saiu daquele lugar para sempre. Como ela emocionadamente prometeu a si mesma. Ela estava num estado deplorável quando chegou em casa. A senhorita Mark não falou muito, mas parecia preocupada enquanto consolava sua pequena filha. Você pode tirar umas férias da escola, a senhorita Mark disse a Amy naquela noite, mas quero que você estude todos os dias com Betty. Eu não aprovo punições corporais e não gosto da maneira de ensinar do Sr. Davis. Por isso, vou pedir o conselho de seu pai antes de enviá-la a outra escola. Que bom, disse Amy. Gostaria que todas as garotas saíssem e decidissem fechar aquela velha escola. É uma loucura pensar em todos aqueles limões doces deliciosos. Eu não lamento que você os tenha perdido, disse Senhora Mark, porque você não respeitou o regulamento e mereceu uma punição. Você quer dizer que está contente que eu tenha sido humilhada diante de toda a escola? Bradou Amy, que esperava todo o apoio da mãe. Eu não teria escolhido essa maneira de consertar uma falha, retrucou sua mãe, mas não estou certa de que não vale fazer um bem maior do que algum método mais brando. Você está se tornando um tanto vaidosa, querida, e era hora de que isso fosse corrigido. Você tem muitos talentos, virtudes, mas não há necessidade de exibi-los assim. E essa é uma história mais curtinha. Essa história de hoje, Vergonha para Amy, nos mostra uma lição, não é mesmo? Então essa é a nossa história de hoje. E a próxima história da próxima semana é uma Jo nervosa. Vamos ver o que vai acontecer com a Jo? E eu quero dizer para vocês curtirem o canal, curtirem esse vídeo se vocês querem que outras pessoas também conheçam essas histórias de vida, para que essas histórias possam chegar para mais e mais pessoas. Curtem, comentem, podem conversar comigo ali, eu vou ter o maior prazer de responder as perguntas de vocês e conversar com vocês ali. Até o próximo vídeo. Tchau!